Abra sua Bíblia outra vez na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, onde nós iremos reler o texto a partir do verso 20 para nossa meditação. Querendo o Senhor e com a sua graça, e tomando esse texto como introdutório, nós vamos falar sobre um tema importante da doutrina cristã para a nossa edificação. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20 diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, queridos, neste capítulo 15 da primeira epístola aos crentes na cidade de Corinto, ele vai tratar sobre um assunto muito especial, que é sobre a ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer que Cristo morreu, segundo as Escrituras, mas que ele também ressuscitou dos mortos, segundo a mesma Escritura. E ele começa então a tratar desse assunto. Primeiro ele prova que Jesus ressuscitou, quando ele fala das muitas testemunhas desta ressurreição, de que muitas pessoas testemunharam, viram Jesus ressurreto. Ele apareceu a muitas pessoas, como diz o escritor Lucas no início de Atos dos Apóstolos, que ele apresentou-se com muitas e infalíveis provas. Ele deu testemunho de que estava ressurreto, que estava vivo. E aí Paulo começa a falar da importância deste tema para todos os cristãos. Porque ele diz que se Cristo ressuscitou dos mortos, então nós também um dia iremos ressuscitar, porque a morte foi vencida por Jesus. E ele então começa a nos trazer essa palavra de edificação, de conforto, dizendo que aqueles que dormem em Cristo, na realidade, ressuscitarão com Ele, ressuscitarão pelo seu poder, quando Ele vier buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo vai, então, tratar deste assunto, e o objetivo dele é, entre outras coisas, trazer um conforto aos crentes que a morte não é um inimigo a ser temido, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E nós, nesta noite, vamos falar, então, sobre este tema. Em primeiro lugar, devemos pensar que nem todo mundo gosta de falar de morte, não é? Quando fala de morte, alguém já fica arrepiado e já fica também preocupado. Mas para que falar disso? Pessoas supersticiosas que não gostam nem de pensar, nem de falar no assunto. Mas para o crente, este é um assunto que nós devemos conhecer e que não precisamos temer, porque nós vamos compreender perfeitamente que Jesus venceu a morte. E a morte, portanto, não traz mais medo ao cristão. Nós precisamos entender o significado de morte na Bíblia Sagrada e entender o que acontece quando alguém passa pela morte até que venha o dia da ressurreição dos mortos. Então nós vemos, queridos, que a morte, conforme a Bíblia nos apresenta, ela é algo que todos os homens vão encarar um dia. Paulo vai dizer que a morte veio por um homem e assim também, então, todos morrem.
em Adão. Adão inaugurou esta lista dos que morrem. E agora todos os homens estão ordenados a passar pelo processo de morte. Hebreus capítulo 9, o verso 27, a Bíblia diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, os homens, eles têm a morte como algo certo, algo que virá, que acontecerá na sua vida. Embora as pessoas geralmente não estejam muito dispostas a falar sobre o tema ou a encarar a morte quando chegar o seu dia. Cada vez mais as pessoas empregam palavras amenas, eufemismos, para falar da morte. Quando alguém morre, alguém diz assim: passou desta para uma melhor. Passou para o andar de cima. Quando alguém morre, diz: foi morar na cidade da morada eterna. Quando alguém morre, diz: foi para o jardim do Senhor. E de fato, os cemitérios, os modernos cemitérios, em nada se parecem com aquelas coisas apavorantes que eram os cemitérios antigos, não é? Os cemitérios mais novos são aqueles jardins gramados, cheios de árvores bonitas. Os túmulos não são mais aquelas criptas com animais esculpidos, com anjos ou estátuas, não é? Mas geralmente tem só uma plaquinha ali. Muitos túmulos não são mais horizontais, mais verticais, ocupam pouco espaço. Enfim, o homem parece que quer fugir dessa ideia da morte ou de alguma maneira amenizar o contato que teria com ela. Mas o fato é que a morte é algo para o qual todo homem está ordenado. Nós precisamos então pensar sobre o assunto, falar sobre ele, porque é algo inerente ao homem, à vida do homem, um dia pensar ou encontrar na morte. Alguns então estão pensando em amenizar essa ideia da morte ou até mesmo de fugir dela, né? Muitos homens materialistas pensam na morte como o fim de uma existência e, portanto, não querem mais falar sobre ela. No entanto, as Escrituras colocam a vida humana sobre a terra como algo breve, algo curto. O homem não está aqui na terra para permanecer para sempre. A Bíblia diz que a vida é como um vapor, é como uma flor que rapidamente murcha, é como um vento, é como uma sombra, e mostra então esta brevidade da vida humana. O salmista, no Salmo 89, ele diz: lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens? E ele pergunta: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? E a resposta que o salmista tem em mente é: nenhum homem pode escapar da morte. Nenhum homem pode fugir do mundo invisível. Porque ele pensa: a morte passou a todos os homens. Os homens estão, portanto, sujeitos à morte. Mas nós precisamos entender na Bíblia Sagrada qual é o conceito de morte. Para uns, a morte é como o fim de tudo. Os materialistas acham que morreu, acabou-se, não tem mais nada. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia fala de morte não como um conceito de aniquilação, que acabou-se tudo, mas como um conceito de separação. Então, quando nós pensamos na morte, temos que lembrar que ela não é o fim, ela é apenas um momento de separação do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, da alma que deixa o corpo. E, portanto, não devemos ter, assim, o temor daquelas pessoas que pensam que a morte é o fim de tudo. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter a preocupação daqueles que sabem que depois da morte ainda há algo que nós precisamos encarar, prestar contas e ver, então, o que a morte traz para nós,
Porque durante esta vida que nós vamos escolher esse destino final. A morte, queridos, ela sempre esteve presente no meio dos homens. Quando Deus criou o homem, colocou-o no jardim do Éden. Não vemos a morte como sendo algo inevitável. O homem tinha que pecar e morrer. Possivelmente ele não morreria. E é certo que ele poderia viver sem pecar. Mas a morte era pelo menos uma possibilidade. Era uma ameaça. Porque Deus colocou o homem no jardim, mas ele colocou ali uma sentença, um aviso para todos os homens. Paulo diz aqui no texto que nós lemos no verso 21, que a morte veio por um homem. O homem pecou e por isso a morte veio. Se ele não tivesse pecado, ele poderia viver sem passar pela morte. Mas quando Deus colocou o homem no jardim, ele disse: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já colocou a morte como uma possibilidade. O homem, se pecasse, morreria. Se não pecasse, poderia viver para sempre com Deus. Como seria exatamente isso, nós não sabemos dizer, porque obviamente essa opção não se configurou. O homem pecou e morreu. E o pecado fez com que o homem, então, passasse pela morte. A morte, pois, é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo como sendo uma inimiga, como sendo o último inimigo a ser aniquilado. Porque a Bíblia fala da morte como um inimigo. Em primeiro lugar, a morte é um inimigo de Deus. Porque a morte significa o fim da vida, e Deus é a fonte da vida, é Ele que dá a vida. Então a morte é alguma coisa que tenta se opor ao que Deus dá, se opor ao que Deus é, que é a fonte da vida. Nós entendemos pela palavra de Deus, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 2 e verso 6. 1 Samuel diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. A morte também é um inimigo dos homens, porque a morte desfaz famílias, a morte desfaz sonhos, a morte gera órfãos, viúvas, a morte traz tristeza, dor, lágrimas, separação. Então ela é um inimigo. Mas graças a Deus, que a Bíblia, ao mesmo tempo que nos apresenta essa face dura da morte, ela já nos dá também a solução para o problema, porque diz que é um inimigo que há de ser aniquilado, que há de ser totalmente vencido. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é que a morte entrou no mundo dos homens? O texto que nós lemos já explica que a morte entrou pelo pecado, que a morte veio por um homem. Este homem pecou. E quando ele pecou, a morte entrou no mundo. Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o homem poderia ter vivido sem passar pela morte? Sim, se ele não houvesse pecado. Mas agora que o homem pecou, ele caiu do seu estado de santidade, ele morreu ou iniciou um processo de morte, e agora então a morte é algo que todos os homens precisam encarar, porque o pecado trouxe a morte ao mundo. Se o homem foi colocado no jardim, e Deus disse que se ele não comesse daquele fruto, ele não morreria, então o homem pode ter sido criado imortal, é uma possibilidade. Ou ele pode ter sido criado mortal, porém ele tinha acesso à árvore da vida. Porque ele tinha acesso à árvore da vida, ele poderia alimentar-se dela e constantemente ter vida, renovar a sua vida. Se o homem não tivesse pecado, não morreria. Quando ele pecou, agora ele passou a ser um mortal. Passou a morrer porque ele pecou,
e porque através do pecado ele teve a separação tanto de Deus como da árvore da vida. O texto de Gênesis capítulo 3 nos diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, então Deus o expulsou do jardim. O texto deixa-nos entender, portanto, que a fonte de renovação de vida para o homem era aquela árvore. Ou pelo menos havia a possibilidade de ele comer dela e viver eternamente. É Deus que está dizendo isso. Se ele comia dela e por isso é que vivia, nós não sabemos. Mas o fato é que a árvore da vida era uma possibilidade de vida permanente para o homem. Mas o homem perdeu o acesso a ela. E na realidade aquela árvore, mais do que tudo, queridos, lembrava ao homem que a vida é um dom de Deus. Que é Deus quem dá a vida. Ali estava a árvore para lembrar, a árvore da vida para lembrar disso. Muito mais do que para fornecer vida, ela lhe lembrava de que Deus era a fonte da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal estava ali para lembrar que o homem tinha que fazer escolhas corretas para estar em comunhão com Deus. Como o homem não fez essa escolha, mas pecou, ele agora também foi tirado do jardim, perdeu a sua comunhão com Deus e perdeu o acesso à árvore da vida. Se o homem não morreria se não tivesse pecado, nós ficamos em dúvida, porque a Bíblia diz que Jesus não pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou, no entanto, ele morreu. Embora que, obviamente, Jesus morreu porque esse era o projeto de Deus. Mas é para nós pensarmos que talvez o homem não fosse imortal por natureza. Mas se ele não tivesse pecado, ele não perderia o acesso à vida de Deus que tinha para ele ali no jardim. Então a morte se tornou uma realidade para o homem quando ele pecou. Só que Deus disse assim: no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrereis. Mas o homem comeu do fruto e ele não caiu fulminado na hora. O que aconteceu? Deus estava errado? Deus teve misericórdia? A pena não foi aplicada? Não. O homem morreu quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é que a Bíblia fala de mais de um tipo de morte. Nós temos na Bíblia pelo menos 3 tipos de morte. O primeiro tipo é a morte física. A morte física ocorre quando há a separação da alma do corpo. O corpo, então, fica sem vida e morre. Porque vamos lembrar que o conceito bíblico de morte não é aniquilação, mas separação. Então, a alma não se destrói, mas ela deixa o corpo, separa-se dele. E aí há o fim dessa vida aqui na terra. Mas é apenas uma transição para um outro estado de existência. O homem, quando morre, passa a existir apenas como um espírito. Não tem mais o seu corpo. Nós vamos ver lá em Eclesiastes capítulo 12, a Bíblia diz: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então aí há a separação da parte material e da parte imaterial do homem. Da mesma maneira, Tiago capítulo 2, o verso 26, ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quando o espírito ou a alma, a parte imaterial do homem deixa, ou separa-se do corpo, o homem morre. O seu corpo morre. A sua alma, portanto, permanece. Há um outro tipo de morte, que é a morte espiritual, que também é uma separação, não do corpo da alma, mas sim do homem de Deus. Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o homem, quando ele está em desobediência, ele está morto espiritualmente. E aí nós entendemos que quando Adão comeu do fruto proibido por Deus, ele morreu imediatamente espiritualmente. Houve uma separação entre o homem e Deus. Não havia mais comunhão. Deus, que todos os dias passava no jardim, pelo que dá-nos a entender o trecho de Gênesis capítulo 3, para conversar com o homem, quando ele chega naquele dia, o homem se esconde, o homem tem medo, porque não havia mais comunhão entre o homem e Deus, uma vez que houve separação pelo pecado. O homem morreu espiritualmente e começou a morrer fisicamente naquele dia. Ele não morreu de imediato, mas o princípio da morte foi instalado na sua vida. Então nós temos aí a morte física, a morte espiritual. A morte física acontece quando o homem é atingido por uma doença, por um acidente, uma arma ou alguma coisa que lhe tira a vida. A morte espiritual, no entanto, ela acontece por causa do pecado. O pecado é quem causa a morte espiritual. Isaías, no capítulo 59, ele declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí ele diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que causa a morte espiritual, a separação do homem e de Deus, é o pecado. O pecado trouxe a morte. Não somente a morte física, mas primeiramente a morte espiritual. E aí nós temos que entender que alguém pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E tem muito morto vivo andando por aí. Ele está vivo, mas ele está morto. Ele tem vida, mas ele está separado de Deus e, portanto, está morto espiritualmente. Jesus fez distinção entre esses dois tipos de mortos, quando ele disse a um jovem que queria segui-lo, mas disse que primeiro tinha que sepultar o seu pai. E quando aquele jovem disse que tinha que sepultar o seu pai, não é porque o pai estivesse num caixão e ele dizendo: Jesus, espere só aí mais uma hora que eu vou ali sepultá-lo. A ideia era de procrastinar, né? De adiar o encontro com Jesus. Enterrar o pai não era que o pai estivesse no caixão, mas era: quando um dia meu pai morrer, aí é que eu vou lhe seguir. E Jesus disse para aquele homem: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E alguém pode dizer: mas o que é isso aqui? É uma cena de zumbi? Será que os mortos-vivos vão enterrar o outro que morreu de uma vez? Não. Jesus está falando: deixa os mortos espirituais enterrar os mortos materiais. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Se aquele homem encontrou Jesus, então ele encontrou a fonte da vida e ele não precisava mais ficar preocupado com a morte. Então, quando o pecador aceita a Jesus, ele passa da morte para a vida, porque ele sai da morte espiritual e entra na vida eterna. 1 de João, capítulo 3, o verso 14, ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, aquele que encontrou a Jesus, ele agora passa a ter o amor de Deus no seu coração, e isto é um sinal de que ele está vivo espiritualmente. Quando a morte física chega ao homem, ele não tem mais o que fazer nesta terra. Mas quando a morte espiritual chega e ele está ainda vivo fisicamente, ele pode tomar uma decisão de aceitar a Jesus e aí livrar-se da pior morte, que é a morte espiritual, e pior ainda,
quando alguém que está morto espiritualmente encontra a morte física, aí vem o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. A Bíblia chama esta morte de segunda morte. E lá em Apocalipse capítulo 20 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte, então, é a morte eterna para aquele que já está morto fisicamente e espiritualmente. Quando um homem que está morto espiritualmente encontra a morte física, ele entra na morte eterna. Então, a única maneira de alguém escapar da morte eterna é aceitando a Jesus antes que ele morra. Eu gosto de uma frase do escritor britânico C.S. Lewis, que ele diz assim: morra antes de morrer, porque depois não haverá nenhuma chance. A única chance de não morrer eternamente é morrendo para o mundo e aceitando a Jesus como seu Salvador. Então é assim: morra para o mundo antes que você morra no mundo. Morra para o mundo para não morrer no mundo e perder de vez a possibilidade de vida com a segunda morte. Então essa morte, queridos, é a morte eterna. É a morte quando o homem pecador, morto espiritualmente, encontra a morte física. Aí então ele está perdido para sempre em seu estado pecaminoso. Este estado chamado de a morte eterna, ou a segunda morte, é um eterno estado de punição que o homem experimenta, porque ele está separado de Deus eternamente. A pior coisa que existe no inferno, irmãos, não é o fogo, nem são as trevas. A pior coisa que existe no inferno é a eterna ausência de Deus. A eterna separação de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele alertou sobre isso, quando ele diz que o Senhor, quando se manifestar desde o céu, ele diz: tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição quando ele vier na sua glória e no seu poder. Então veja que ele diz que essa eterna punição é uma coisa que acontece para aqueles, primeiro, que não conhecem a Deus. Não conhecem, não é aqui no sentido de dizer, não, eu já ouvi falar em Deus. Não conhecem é que não obedecem a Ele, não abraçam a Ele, não creem nele, não têm Ele como seu Senhor. E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que é pela fé em Jesus que o homem abraça Deus, a fonte da vida eterna, e escapa da eterna punição, que é a segunda morte. Então está aqui os três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E aí nós vemos claramente pela Bíblia Sagrada que aquele que nasceu uma vez, morre duas. E aquele que nasceu duas vezes, só morre uma. Que maravilha, né? Aquele que nasceu só uma vez, nasceu fisicamente. Mas se não nasceu de novo pela fé em Jesus, vai morrer duas vezes. Está morto espiritualmente e vai morrer fisicamente. E vai, na realidade, entrar no terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Mas aquele que nasceu duas vezes, nasceu fisicamente e depois nasceu pela fé em Jesus, só pode passar por um tipo de morte, que é a morte física. E pode ser até que não passe por nenhuma delas. Porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja para hoje, para agora. E se ele acontecer agora, então nós não passaremos por nenhum tipo de morte. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos então aí, queridos, três tipos de morte. E Jesus, ele fez essa distinção entre a morte do corpo, que é a morte física, e a morte da alma, que é a morte eterna.
quando ele disse: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando Jesus diz que nós devemos temer, ele não está falando do diabo. Não é o diabo que nós precisamos temer, mas ele está falando de Deus, o Pai. É ele quem pode dar a vida, mas é ele também quem lança o homem no inferno, onde perece a alma e o corpo. Quando a Bíblia diz que perece a alma, não quer dizer que ela é destruída, mas quer dizer que ela está em eterna separação de Deus. É a morte eterna, a morte espiritual definitiva, a separação definitiva do homem de Deus. Então é preciso que aqui nesta vida o homem tome uma decisão quanto ao seu destino eterno. Porque se alguém experimenta a morte física, estando morto espiritualmente, entrará na morte eterna. Mas se alguém que ainda está vivo aceita a Jesus como seu Salvador, ele passa da morte para a vida e não experimentará mais a eterna punição de Deus. Paulo está dizendo então, queridos, que Jesus, ele vai reinar, ele vai vencer a morte. A morte é o último inimigo a ser aniquilado. E quando ele vencer a morte, então todos ressuscitarão. Aleluia! Em um corpo glorioso. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E a morte perderá a sua ação, o seu poder sobre aqueles que estão em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na realidade, a Bíblia fala de ressurreição como uma realidade para todos os homens. Todos um dia ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna. Outros ressuscitarão para a morte eterna. Parece um contrassenso dizer, mas como é que ele vai ressuscitar para morrer? É porque a morte eterna é esta separação de Deus. Daniel capítulo 12. A palavra de Deus já diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então os crentes ressuscitarão para a vida eterna. Os ímpios ressuscitarão para a morte eterna. Todos aguardam esta ressurreição num estado que a Bíblia coloca como um estado intermediário, onde há apenas espíritos sem um corpo em carne. O estado de um homem quando ele morre é de um espírito que aguarda o dia da ressurreição. Eles não ficam vagando pela terra, eles não ficam por aí em qualquer lugar, mas eles vão para um lugar definido e ali ficam aguardando, os seus espíritos ficam ali aguardando o dia desta ressurreição. Então, os que aceitam a Jesus, o lugar para onde eles vão é o que a Bíblia chama de paraíso. E aí nós vamos ver Jesus falando com o homem ali na cruz, quando ele disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É para lá que vão aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morrem estando ligados a Cristo pela fé. Paulo diz que está em aperto, porque tem o desejo de partir e estar com Cristo, que isto é ainda muito melhor. Então, nesse lugar chamado de paraíso, os que morrem em Cristo passam a estar com Ele, passam a estar já guardados por Ele. Embora esse seja um estado intermediário, mas o seu destino eterno já está assegurado com Cristo. No entanto, aqueles que morrem, não tendo aceitado a Jesus como seu Salvador, os que rejeitaram a salvação, embora tenham sido tocados pela graça de Deus, mas rejeitaram a salvação com Jesus, vão para um lugar chamado de Hades, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, que lá em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e de Lázaro, aquela história que Jesus contou, ele diz que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão, que é o mesmo lugar de descanso aonde estão os justos.
Mas morreu o rico, e ele estava no Hades, em tormentos, vendo de longe Lázaro no lugar de descanso que foi preparado para ele. Então, quando alguém morre, queridos, vai para este lugar de descanso. Vai para este lugar preparado por Deus. Quando morre com Cristo. Mas quando morre sem Cristo, já vai para um lugar de tormento, que ainda não é a punição definitiva, mas já é um lugar onde ele sofre por causa das escolhas equivocadas que fez aqui nesta vida. Nós vemos então a necessidade de todo homem pensar a respeito da morte e pensar enquanto está vivo, para que possa tomar uma decisão de escapar da morte definitiva. Há alguns conceitos equivocados quanto a esse chamado estado intermediário. Para onde vão os mortos quando eles morrem? Para onde vão os seus espíritos? Os homens inventaram algumas ideias aí que não são sustentadas pela Bíblia Sagrada. Uma delas é que existe um lugar chamado purgatório. Esse lugar é onde eles vão purgar ou vão purificar os seus pecados, né? Purgatório, então, supostamente é um lugar onde alguém que tem alguns pecados, mas não o suficiente para ir para o inferno, ele vai para lá e vai passar por um processo de purificação que depende das orações, das velas, das missas e de outras coisas que fazem para limpar isso aí, né? Enquanto aqui na terra a gente lava alguma coisa com sabão, parece que é vela que limpa espírito que está no purgatório. Eu nunca ouvi falar de alguém fazer essa limpeza com vela, mas é o que se ensina. Esse ensino, no entanto, ele está baseado num livro apócrifo, num livro considerado não inspirado, no segundo livro dos Macabeus. E não pode ser uma verdade conforme a Bíblia ensina. Por quê? Porque se o purgatório existe, então o sacrifício de Cristo não é suficiente para a salvação, nem é necessário. E a Bíblia diz claramente, queridos, que a salvação é somente pela graça de Deus e não pelas obras. Ora, se ninguém se salva por suas próprias obras, imagine pelas obras dos outros. Imagine pelos que os outros vão fazer por ele depois que ele morrer. Aí é que não tem mais como ele ser salvo mesmo. A Bíblia diz claramente, a salvação é pela graça. E aí lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo faz distinção clara quando ele diz, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou a salvação é pela graça, e só pela graça, ou então ela é por obras. É você pensar mais ou menos o seguinte. Imagine que alguém vai fazer um espetáculo, vai apresentar alguma coisa e diz, olha, a entrada é só 10 centavos. É barato, mas não é de graça. 10 centavos é barato, mas não é de graça. Se você não tiver uma moedinha, não entra. Se alguém pudesse se salvar fazendo um pouquinho, por menor que fosse o esforço necessário, então já não seria de graça. Ou é totalmente pela graça, ou então é pelas obras. E a Bíblia diz claramente, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. O homem é salvo, então, por meio da fé. A fé não é obra, irmão. A fé não é obra, pelo contrário. A obra é quando você confia no que você faz. A fé é quando você sabe que o que você faz não é suficiente, mas você confia no que Jesus fez, que é suficiente para a sua salvação. Isso é fé. Quando você confia que Jesus morreu, isso é suficiente. Isso é fé. A fé, portanto, não é obra. A fé é o descanso na obra de Jesus e a certeza de que as nossas obras não podem nos salvar. Então, se alguém quer ter os seus pecados perdoados, não adianta fazer nada depois da morte. Depois da morte, disse o texto de Hebreus que nós já lemos, segue-se o juízo.
Se alguém quer ter os seus pecados perdoados, é preciso fazer alguma coisa enquanto está vivo. É aqui nesta vida que a Bíblia diz, 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, purgatório não é um conceito bíblico. Purgatório é contra a salvação pela graça. Purgatório anula a necessidade da morte de Cristo. Purgatório elimina a confissão para obter perdão pelos pecados, que é o que a Bíblia diz que o homem precisa fazer para ser salvo. Então, esse conceito é um conceito totalmente equivocado. Ninguém morra confiando nele, porque vai estar, na realidade, perdido irremediavelmente. Há um outro conceito sobre esse estado intermediário que a Bíblia também não sustenta, que é o chamado sono da alma. Alguém pensa que quando o sujeito morre, a alma fica dormindo, fica inconsciente até o dia da ressurreição. Acha que a morte, portanto, está lá, ou que a alma está lá na morte, dormindo. Mas isso é uma confusão. Em primeiro lugar, porque Jesus, algumas vezes, e o apóstolo Paulo, vão falar da morte como um sono, mas aquilo é um eufemismo. Ele diz, ele dormiu no Senhor. Dormir no Senhor é a mesma coisa de dizer morreu. É que ele não quer falar de uma maneira tão direta, né? Nem de uma maneira grosseira. Bateu as botas, fechou o envelope, foi para a terra de pé junto, alguma coisa assim que é muito grosseiro. Então ele diz, dormiu no Senhor. Mas o dormir aqui é um sentido figurado para a morte. Não é no sentido de ficar lá tirando uma soneca da alma. A palavra de Deus mostra que o homem não fica inconsciente após a morte. Nós já lemos o texto lá da parábola de rico e de Lázaro. O rico conversa com Deus, conversa com Lázaro, tenta falar com ele. Eles estão ativos. Agora, quando alguém fala de a morte tira o homem de qualquer atividade, às vezes cita-se Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eles dizem, está vendo? Na morte não tem nada, não tem obra nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Por quê? Porque a alma está dormindo. Mas isso, queridos, é porque quem pensa assim não está verificando a verdadeira mensagem do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão já nos estados avançados da sua vida, já na sua idade avançada. Ele está um tanto desiludido com a vida. E o tema de Eclesiastes é a vida debaixo do sol. Ou seja, a vida aqui nesse mundo, a vida nesta terra. Então, quando ele diz que não há nenhuma atividade, nenhum conhecimento, ele está dizendo que quem morre não tem mais nenhum conhecimento da vida daqui da terra. Que quem morre não tem mais nenhuma atividade aqui nessa terra. Isso não prova que a alma está dormindo. Isso prova que não tem espírito andando por aí. Pelo menos não espírito humano, né? Se você encontrar com um espírito por aí, repreenda em nome de Jesus, porque não é seu tio nem sua avó, não é seu amigo, não é seu parente, é um espírito enganador, um espírito do mal, porque não existem espíritos desencarnados vagando por esta terra. E aí o texto de Eclesiastes serve para nos assegurar disto. Os mortos não têm nenhuma atividade aqui nessa terra. Eles não têm conhecimento nenhum do que acontece aqui. Eles estão num lugar eterno, designado por Deus, para o qual eles já escolheram esse destino enquanto ainda estavam vivos. Se dormiram em Cristo, estão no lugar de descanso. Se morreram sem Cristo, estão num lugar de tormento, mas estão sofrendo ou sendo regozijados lá. Eles estão sofrendo ou descansando, não estão dormindo. A Bíblia não sustenta este sono da alma. Também outra coisa que a Bíblia não sustenta, e nós já falamos aqui outro dia, é que não há comunicação com os mortos.
Os mortos estão lá. Eles não se comunicam com os vivos que estão aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia proíbe claramente aqueles que tentam se comunicar com os mortos, aqueles que tentam fazer algum tipo de comunicação com eles. E ele diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Note que agora ele vai dar uma lista de coisas que Deus abomina, que Deus odeia, que Deus não quer de maneira nenhuma. E ele diz, entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Isso é um costume horrível, pagão, quando um filho era sacrificado a um deus, onde a criança era queimada, viva, nos braços de uma estátua incandescente. Isso é uma abominação, mas há outras que ele lista. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por todas estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então é claro no texto bíblico, consultar aos mortos é uma abominação, porque na realidade os mortos não se comunicam com os vivos. Alguma tentativa de representar isso não passa de uma manipulação enganosa, é um embuste, ou então é a atuação de espíritos enganosos, mentirosos, como nós já vimos no caso da feiticeira de Endor, que Saul consultou. A Bíblia não sustenta essa possibilidade dos vivos se comunicarem com os mortos. Mas isso é um ensino diabólico que leva o homem a afastar-se de Deus. Então, quando nós olhamos para o que diz a Bíblia sobre a morte, nós vemos que a morte não é essa aniquilação. E vemos que a morte, segundo disse o texto aqui de Paulo aos Coríntios, ela é um inimigo, mas é um inimigo que está vencido, ou que será vencido um dia. E lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Jesus venceu a morte. Ou mais do que isso, ele diz, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que coisa extraordinária. Paulo diz que Jesus matou a morte, que Jesus destruiu a morte. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele assegurou que a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Ele venceu a morte, aleluia. E porque ele venceu, ele pode agora fazer vencedor qualquer um que confiar nele. Ele vai aparecer a João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele diz, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para sempre e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Isso quer dizer que ele tem domínio sobre a morte, que ele tem domínio sobre o inferno. Para aquele, então, que morre sem Jesus, para o descrente, a morte é um inimigo temível. E ele tem que temer mesmo, porque, afinal de contas, é aquilo que pode fazê-lo entrar num estado de punição eterna. Se ele está morto espiritualmente e se encontrar a morte, para ele vai ser aquela figura lúgubre, aquela figura apavorante, que alguns colocam como um ser de capote preto com uma foice na mão. E realmente deve ser uma figura mais ou menos assim para aquele que está sem Cristo. Mas para aquele que está em Cristo, queridos, não há por que ter temor da morte. Hebreus capítulo 2 diz que ele venceu aquele que tinha o pavor da morte. Aleluia! Para o crente, a morte é um inimigo vencido. Paulo chega a dizer até que preferia morrer para estar com Cristo, porque para mim, ele diz, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então a morte não assusta mais aquele que está em Cristo Jesus. Tanto não assusta que Paulo está aqui no final deste capítulo dizendo,
Chegará um dia quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele tem tanta certeza que a morte é vencida, que ele começa até a zombar dela. E ele começa a dizer: onde está, ó morte, o teu ferrão? Cadê? Você não era tal, cadê aquela sua foice? Você não era a poderosa morte? Onde está o teu ferrão? Onde está a tua vitória? Porque ele tem a certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedores, até sobre a morte. Aleluia. O crente não tem medo da morte. Mas por que é que o crente ainda morre? Por que é que quando o crente aceita Jesus não vai direto para o céu como Enoque? Por que é que não é arrebatado? Primeiro porque alguém precisa ficar aqui na igreja para fazer os cultos, né, irmão? Senão, como é que vai ser esse negócio, né? Aceitou Jesus, vai para o céu. E quem vai fazer os cultos e pregar o evangelho? Fica difícil, né? Mas não é somente isso. É que as consequências do pecado, quando alguém aceita Jesus, elas foram anuladas pela expiação de Cristo. As consequências eternas. Mas as consequências temporais, não. A morte é uma consequência para o homem. E o homem, portanto, é mortal por causa do pecado. A morte espiritual é anulada imediatamente quando ele aceita Jesus. Mas a morte física, não. A morte física só será vencida quando o arrebatamento acontecer e nós entrarmos no estado glorioso. Então a morte espiritual e a morte eterna estão canceladas. Mas a morte física é algo próprio da existência humana, é algo inerente à existência humana. Porém, um dia, e chegará breve esse dia, até a morte física será vencida. Aleluia. Aqueles que estiverem em Cristo e Jesus vier buscar a sua igreja, não passarão pela morte. Aleluia. E Paulo diz, então, nós os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Se você está com o Senhor enquanto está vivo, então o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, transformará o seu corpo e você não passará nem pela morte física, nem muito menos pela espiritual, da qual você já escapou, e nem ainda da morte eterna, da qual você já foi tirado quando aceitou a Jesus como seu Salvador. Então o crente ainda morre. Mas quando o crente morre, não é para nós ficarmos tristes, não é para ficarmos desesperados, como Paulo diz, como os que não têm Deus, que ficam sem esperança. Não é para nós ficarmos achando que nunca mais nos veremos, porque a morte para o crente é apenas um estado de espera. É apenas um momento de aguardar o dia glorioso, quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Então, sobre um caixão de um crente, não vamos botar uma placa dizendo assim, faliu, de maneira nenhuma. No máximo, poderia botar uma dizendo assim, fechado para reforma. Porque ele está aguardando o dia glorioso, quando o seu corpo será transformado num corpo glorioso, no qual ele estará na vida eterna. No entanto, queridos, para finalizar esta mensagem, apesar do crente não ter medo da morte, apesar do crente não precisar mais temer a morte, mas nós precisamos ter alguns cuidados quando nós estamos pensando neste assunto. Primeiro cuidado que eu gostaria de deixar para nós é que os crentes precisam ter cuidado quando falam da morte para as crianças. Porque imagine alguém que perdeu um ente querido. E alguém diz assim, não, Jesus levou. A criança pode achar, então Jesus é muito mau. Tirou a minha mãe de mim. Levou a minha mãe para longe.
E aí é preciso ter cuidado, exatamente porque a criança não entende todo o processo, não entende que aquela pessoa não foi para sempre, não entende que aquela pessoa está guardada num lugar de descanso, e ela pode ficar então com raiva de Jesus por ter tirado alguém que ela amava. É preciso ter cuidado quando falamos da morte para as crianças. E também é preciso nos preparar para a morte, queridos. Havia um rei, e o profeta chegou para ele e disse assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Nós nunca consideramos que amanhã ou que hoje pode ser um dia que a gente vai morrer. E realmente oramos e confiamos que não vamos morrer a qualquer instante, porque o Senhor nos guarda. No entanto, isso pode acontecer mesmo com os crentes. Só que tem gente que, se ele morrer, é um problema, porque não sabe onde estão os documentos, não sabe o número da conta, não tem nada que a família saiba como resolver. Às vezes também, mesmo tendo condição, não tem um seguro de vida. Então são coisas que nós podemos fazer para nos preparar para a morte. Será que se você morresse hoje, que Deus lhe guarde, não estou desejando isso, mas a sua família sabe onde estão os documentos? A família sabe o número da conta? A senha do cartão? É um perigo, né? Alguns morrem exatamente por dizer isso, né? Mas será que as famílias sabem? Porque se não, queridos, olha, para tirar o dinheiro de uma conta de um camarada que morreu, isso é uma maior dificuldade, tem que passar por uma burocracia terrível. A menos que se tenha o cartão e a senha, né? Fica mais fácil. Às vezes até para providenciar as coisas para o sepultamento é preciso ter estas coisas em mãos. Então vamos preparar-nos para este dia, embora oremos e acreditemos que Jesus virá buscar a sua igreja e talvez nem passemos pela morte física. Que o Senhor nos ajude então. Possamos sair daqui nesta noite, queridos, em primeiro lugar, sem medo da morte. A morte é um inimigo, mas é um inimigo que já está vencido. Aleluia. Jesus venceu por nós ali na cruz. E porque Ele nos deu a vida eterna, não temos mais medo da morte. Podemos dizer como Paulo: cadê aquela sua foice, morte? Cadê? Eu não tenho medo. Por quê? Porque Jesus nos garante a vida e a vida eterna. E nos garante até mesmo não passarmos pela morte física, se estivermos vivos no dia do arrebatamento, quando seremos transformados. Mas todos nós experimentaremos o dia, como Paulo diz, em que aquilo que é mortal, nosso corpo, se revestirá da imortalidade e podemos declarar: vencida foi a morte na vitória. Ela foi tragada. Jesus venceu por nós. Nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. A morte não tem mais domínio sobre mim e sobre você. E se precisarmos passar pela morte física, não vai ser aquele sujeito com uma foice que vem nos buscar, mas será o próprio Senhor que nos levará para o lar eterno, aonde descansaremos aguardando o dia da gloriosa ressurreição, quando estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, a sua palavra esteja guardada no nosso coração. Saiamos daqui tranquilos. Se você encontrar alguma coisa feia pelo caminho aí, pode repreender em nome de Jesus. Não é a morte que veio lhe buscar. Jesus é quem vai lhe levar ao lar eterno quando chegar o dia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.